Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Pausa Saudável, aquele encontro da semana que nós falamos de saúde. Meu nome é Fabiola, sou nutricionista, sou da área da saúde já há bastante tempo e decidi fazer o Pausa Saudável porque também precisei enxergar todas as áreas da minha vida. Foi assim que eu disse: agora eu estou pronta para falar de saúde plena. A saúde integrativa, ela permeia todas as áreas da nossa vida, nós somos um ecossistema. E aí, baseado nisso, a gente trouxe alguém também da área da saúde, mas muito mais do que isso, né? Ela vai contar a história de vida dela, da carreira dela, porque hoje ela é uma grande palestrante aqui em Porto Alegre, que é a Lutiane. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E ó, ela veio cansada, gente. Ela tava aí num ritmo bem exaustivo, mas olha como ela tá linda. Ela, eu tô cansada. Não, não parece. Obrigada, amiga, por ter vindo aqui ao Pausa Saudável. É uma honra, então, estar aqui podendo falar. E eu sou a Lutiane Lauter e eu quero contribuir hoje com a minha história, um pouquinho com a vida de cada um e com a saúde, né? Que eu acho que isso é fundamental. A gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, porque senão a gente nunca vai entregar o nosso melhor. E aí, Lutiane, para a gente conectar com as pessoas que estão nos assistindo, seja no carro, em cima da esteira, no trabalho, no fonezinho aqui, quem é a Lutiane? Boa pergunta. Antigamente, acho que eu não saberia responder quem é a Lutiane. Mas hoje, então, a Lutiane Lauter é a filha da Carmen, a filha do Paulo, uma filha amada de Deus, a irmã da Gabriela, a irmã do Leonardo, uma enfermeira, uma mulher que busca autoconhecimento e autodesenvolvimento constantemente. E isso é fundamental. E eu também comentei que foi importante eu saber que eu era filha amada de Deus, porque devo contar a minha história. E eu cresci longe do meu pai. Eu cresci, fui filha de mãe solteira, porque eles não chegaram a ter um relacionamento sério, não casaram. E por muito tempo eu achei que o pai não era importante, que a minha mãe tinha suprido todo o carinho, o amor que eu precisava. Só que eu descobri na minha jornada que o pai também tem um papel importante na vida da gente. E foi entendendo que eu tinha um pai amado lá do céu, que eu consegui sentir esse amor. E, inclusive, eu consegui perdoar o meu pai, a ausência dele, que pela história de vida deles não ficaram juntos, mas que eu tinha essa rejeição, essa mágoa dentro de mim e que fazia muita diferença. E hoje em dia, na vida adulta, ela trazia resultados ruins, inclusive, muitas vezes. Mas que foi perdoando, então, ele e descobrindo que eu era filha amada de Deus, que a minha vida conseguiu prosseguir. E nessa minha jornada de desenvolvimento, eu entendi, eu digo que eu acordei para a vida, Fabiola. Eu acordei, porque eu era uma pessoa que vivia assim, ó, reclamando da vida, do mundo, de todo mundo. Mas eu nunca era culpada, eu era uma vítima. E quando eu descobri que eu tinha uma parcela, que eu tinha responsabilidade sobre os meus atos, sobre as minhas ações e, consequentemente, os resultados que eu tinha, eu digo que eu acordei para a vida e eu parei de reclamar e resolvi agir. Então, eu digo que isso foi transformador. E eu venho nessa busca, mergulhando em cursos, imersões, em desenvolvimento, para cada vez mais me curar, me tratar, me conhecer e poder transbordar isso para as pessoas, para o mundo, aonde eu estiver, na minha área de trabalho, na minha família, na minha casa, cuidando de mim. E eu acho que essa é a Lutiane hoje, uma mulher que busca autodesenvolvimento, autoconhecimento, constantemente. E quando você foi para a área da saúde como enfermeira, você já tinha o entendimento que você iria ajudar outras pessoas, que você iria transformar vidas? Porque assim, ó, estar na área da saúde já tem uma conotação de que, eu vim para o outro, né? Eu, como nutricionista, a primeira coisa que veio na cabeça é, eu quero ajudar as pessoas. Só que a gente vai estudando e vai percebendo que é muito mais do que isso, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira primária, né? Antes de ser palestrante. Quem é a Lutiane enfermeira? Essa enfermeira, acho que eu sempre soube que eu ia ser da área da saúde. Acho que isso fui sendo direcionada para isso, porque eu queria algo na área da saúde. Então, no início, quando fui decidir a profissão que queria seguir, pensei em diversas áreas da saúde, acabei fazendo enfermagem. E realmente, a gente está muito perto do paciente, sempre cuidando de alguma forma. Mas eu não cuidava de mim. Como é interessante quando tu falaste da saúde plena, né? Eu cuidava do outro, eu entregava para o outro, mas eu não me priorizava. E eu acho que isso, quando a gente aprende que tu não consegue entregar
o teu melhor, o teu 100%, se tu não está bem. Então, a Lutiane do início, de muitos anos, no caso, porque faz os últimos 6 anos que eu venho me desenvolvendo esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento. Porque antes eu era realmente uma enfermeira muito boa. Muito boa. Eu entregava sempre o meu melhor, mas não cuidava de mim. E hoje eu entendo que para mim ter uma saúde, eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha alimentação, da minha mente, da minha fé, que no meu caso me ajuda muito, é uma das coisas que me fortalece. Senão eu não vou entregar para o outro o meu melhor se eu não estou bem. Então, acho que venho num desenvolvimento e hoje entendendo que eu posso muito mais entregar. Não só ali a atuação como enfermeira, cuidando procedimentos, mas dando o melhor como ser humano, olhando para o outro com um olhar de compaixão, de amor e de que eu posso muito mais. Cuidar daquela família, cuidar daquele paciente, cuidar das pessoas à minha volta. A gente está sempre, de alguma forma, né? Eu acho que eu vim para isso. Eu tenho, de alguma forma, vim cuidar, vim ajudar, vim transbordar. Mas eu entendi que se eu não estiver bem, eu não consigo entregar o meu 100%. Eu vou entregar o melhor que eu posso para aquele momento. Porém, não vai ser tudo que eu fui desenhada para fazer, assim, tudo que eu fui. Acho que a gente foi feita plena. Só que a gente tem que ir entendendo, porque a gente traz muita coisa da nossa infância, Fabiola. E daí eu acho que entra um pouquinho disso do que eu me desenvolvi muito também, uma área minha de atuação. Quando a gente entende o nosso valor, porque a gente traz da infância crenças de identidade, de merecimento e de capacidade. E às vezes a gente não se acha merecedora, não se acha capaz, e a gente acha que não tem valor. E a gente vai aceitando migalhas, seja em relacionamento, seja no ambiente de trabalho. E tem pessoas e a gente vê no nosso dia a dia hoje quanta gente infeliz, quanta gente amargurada, quanta gente reclamona, quanta gente vítima, mas que não assume o papel de protagonista da sua história e de escrever um novo capítulo. A história não acaba. Por mais desafiadora que tenha sido a nossa história. Até eu ouvindo um pouco da tua, tu também, tu teve essa mudança de ir pra cá. Então, como é bom às vezes a gente sair da zona de conforto, mas buscar esse papel de protagonismo, de assumir a responsabilidade do que tu pode mudar. A gente não controla o mundo inteiro, mas a gente controla o que está sobre o nosso comando, o meu corpo, a minha mente, o que eu coloco para dentro da mente, como alimento, isso a gente controla. Então a gente só vai ter uma saúde plena quando a gente entender isso, de que a gente controla o que entra aqui. A gente pode bloquear, a gente pode não deixar entrar coisas ruins, mas a gente também pode. Aí tá tudo certo, e cada um vai ter o resultado do que tolera. Eu digo assim, uma coisa que um dos meus mentores fala assim, ó, cada um tem a vida que tolera. E eu acredito muito isso. Por mais desafiadores que sejam algumas situações na vida, eu tiro sempre aprendizado de tudo que acontece na minha vida. Então, acho que essa é a Lutiane, enfermeira e ser humano, que não tem como desligar, né? Eu não sou apenas uma enfermeira, tem um ser humano atrás dessa enfermeira. E essa busca do autoconhecimento, eu já falei aqui para outros entrevistados e vou repetir para você. Se a gente vem de um lugar, nasce aqui no mundo, planeta Terra, e a gente já tem a certeza que a gente vai embora, para mim, Fabiola, só existem dois grandes motivos para nós estarmos aqui. Um é para o próximo. Tu tem que impactar, influenciar, ajudar o outro. Não sei o que você vai fazer hoje, né, nesse dia que começou, amanhã de manhã, talvez, mas escolha interferir positivamente na vida de alguém. Isso é uma escolha que a gente faz. Porque você pode não conseguir no dia seguinte. E o autoconhecimento, você falou divinamente sobre autoconhecimento, porque é como se quando a gente nasce numa família com as influências dos nossos pais e mães que influenciam de forma boa e ruim, as coisas que são ruins que a gente vai carregando ao longo da vida, sabe, uma onda que vai e volta, e ela não vai mesmo de verdade, é como se a gente estivesse vivendo assim, a gente morre na praia, vai morrendo na praia, até o dia que a gente tem o despertar. E esse despertar pode ser cedo, por isso que a gente conhece gente de 20 anos que conversa como se tivesse 60, e tem gente que tem 60 que fala que a gente diz assim, meu Deus, quanta imaturidade emocional, né? E aí cada um tem o seu tempo e tá tudo bem. Às vezes eu posso estar caminhando com uma pessoa que tá em outro processo,
E aí eu tenho que tomar a decisão se eu quero continuar carregando isso comigo, né? Porque às vezes é uma corrente tão grande, tão pesada que o outro carrega, que influencia na minha vida. E aí não é falta de amor pelo outro, mas é amor próprio que você tem que ter. E aí você diz assim, tá me fazendo mal? Tá, então eu tenho que tomar uma decisão. E aí você rompe, mas não deseja mal pro outro. E olha, para você chegar nesse momento de maturidade, de entendimento, de compreensão, leva um tempo. Por isso que você falou agora, tá há 6 anos nessa busca e não acabou. Porque quanto mais sabedoria a gente vai adquirindo, mais vem desafios pra gente ficar mais sábio, e mais sábio, e mais sábio, não é assim? Com certeza, eu acho que é isso que tu falaste, é muito interessante, assim. Por muitas vezes, e eu vejo hoje em dia também, porque quando a gente busca desenvolvimento humano e começa a se conhecer, a gente acaba observando muito as pessoas, as relações. Então, uma coisa que eu vejo muito hoje em dia, o quanto as pessoas dizem sim pro outro, mas acabam dizendo não pra si. Isso é péssimo, porque tu vai te anulando. Então, assim, ó, a gente tem que saber o limite que tu vai dar pro próximo, né? E o que tu tolera. E tá tudo bem se daqui a pouco tem uma amizade que não tá mais fazendo parte desse teu novo momento. Tá tudo certo. Afasta. Família, por exemplo, eu já acho que a gente não tem como afastar para sempre. Mas a família a gente pode ter. A gente tem o tempo que a gente vai permanecer naquele lugar. E o período, né, que tu não precisa ir todo dia, vamos supor. Mas vai de vez em quando. Porque às vezes a gente não consegue, na verdade, às vezes não. A gente não consegue mudar o próximo. Então a gente tem que entender que dentro do que ele tem para ele de valores, às vezes não combina com os meus valores, os meus princípios. Então eu vou lá, vamos supor, dar um exemplo, não que seja isso, mas vou dar na casa da minha mãe. Se daqui a pouco ela tem uma coisa que me incomoda muito e ela não quer mudar, eu tenho meu tempo de permanecer lá. Eu não vou ignorar minha mãe, até eu devo honrar minha mãe e meu pai. Só que eu não preciso permanecer nesse lugar. Eu não preciso permanecer nessa relação. Eu não preciso permanecer em amizades que hoje não me complementam mais. E eu acho que o que tu falaste foi muito, muito bacana, assim, ó. Acho que a gente tem etapas na vida que vão surgindo situações e que a gente vai passando de nível. E se a gente não aprende, acho que vem de novo aquela situação para ti. Então eu digo assim, para mim é muito certo de que cada situação nos prepara. Ela nos prepara de alguma forma. Então, a gente vai errar, sim. A gente vai passar por momentos difíceis, sim. Mas o que eu tiro de aprendizado disso? Porque senão eu rodei na prova e vai ter de novo. Eu vou ter esse teste de novo. Então, não, e aí, enquanto a gente não aprende, aquele mesmo padrão, ele vai nos achando, vai seguindo, perseguindo a gente, né? Se repete. Eu tive uma situação no trabalho há pouco tempo e que eu comentei assim, Deus me dá sabedoria, eu preciso de sabedoria, me dá paciência. E começou a vir situações que estavam me irritando cada vez mais. E eu caindo. E eu falei, daqui a pouco eu percebi, passou acho que uma semana, mas eu pedi sabedoria, eu pedi paciência. Tá me vindo situações para ver se eu vou ter paciência, eu tô rodando, eu mesma pedi. Então acho que isso, até que eu entendi. Claro, tá me vindo situações porque eu que pedi sabedoria. Então, ele vai vindo testes? E aí, tu tá tendo sabedoria? Tu tá sendo sábia? Tu tá tendo paciência? Tu tá exercitando isso em ti? E eu acho que isso é importante na vida da gente. Cada situação, como que a gente observa cada situação, como a gente enfrenta. Porque uma coisa que eu tenho, uma coisinha pra mim assim, ó. É a regrinha 10-90. 10% é o que acontece contigo. E 90% é o que tu faz com essa situação que acontece contigo. Pode, hoje, se tu não encontrasse um lugar para estacionar, tu já podia ficar irritada, meu Deus, vai atrasar meu dia, já começar a reclamar, e aí vem só uma onda de coisas negativas. Mas ok, me atrasei, mas bora lá, vamos fazer a partir de agora. Então é como que tu lida com as situações que acontecem na tua vida, no teu dia a dia, em cada momento. Então é como que a gente lida. E eu acho que daí uma busca que eu venho, porque eu caí, né, nesse mundo buscando inteligência emocional. Eu via falar sobre isso e pensava, o que é inteligência emocional? Que é tu usar a emoção certa, na ocasião certa e na intensidade certa. Então não é ruim a gente ter todas as emoções. Não é ruim a gente sentir raiva, mas é na intensidade certa, na ocasião certa. Porque, e tu tirar o melhor de ti. E do ambiente também, porque como tu falaste, o que tu tá entregando pro outro, a gente tá sempre entregando algo. Né, Fabiola? A gente tá sempre entregando alguma coisa. Então, que eu tire as emoções certas daquele momento e daqui a pouco eu tô vendo que não tá no momento bom. Eu tente arrancar de ti as melhores emoções ou que tu viva aquele momento que pode ser também de uma emoção ruim
Ninguém tem uma vida 100% plena, a gente tem desafios, mas que tu entenda que aquilo é por um momento. Seja uma perda, um término, um fim de algo, né? De um emprego, enfim, de uma oportunidade, uma porta que se fechou, tá tudo certo. O que tu aprende com aquilo? Eu acho que a gente tem que tirar aprendizado sempre, sempre, sempre. E entregar o nosso melhor. Sempre também. Tentar buscar... Não que é fácil. Não tem uma vida plena, não tem uma vida perfeita. Mas acho que eu busco e eu tenho consciência disso. E às vezes quando eu me vejo daqui a pouco reclamando, opa, peraí. Não posso voltar atrás. Porque eu acho que essa busca, quando a gente tem cada vez mais conhecimento e mais... A gente expande a nossa mente, ela nunca vai voltar pelo que ela é. Ela pode tentar voltar para uma zoninha de conforto. Mas a gente tem que estar buscando. E quando tu comentaste dessa onda, uma coisa que eu trago muito para mim também, que eu acho que é da área da saúde, tem um livro, Picos e Vales. A gente nem sempre vai estar no pico, mas a gente não precisa permanecer no vale. E acho que isso é a batida do coração. Ela tem altos e baixos, e isso nos mantém viva. Então, acho que assim, ó, o que a gente vai aprender? Se eu ficar lá no vale reclamando, é lá que eu vou permanecer. Mas se eu me achar a maravilhosa lá no pico, eu posso cair. Então, acho que é isso. A vida é esse altos e baixos, mas que a gente tente aprender com aquilo ali. Tirar algo daquela situação, seja ela boa ou ruim. Tá bom? Mas vamos continuar estudando, se desenvolvendo, porque o mundo tá girando, o mundo tá vindo, e cada vez mais rápido, né? Cada vez mais rápido. Isso que você tá falando é interessante, porque essa semana eu tava lendo sobre física quântica, lei da atração, essas coisas, né? Você acredita no que você quiser, pode ser até em Jesus Cristo que traz coisas boas para você, porque tudo é vibração. Se tu acredita em Wi-Fi, tu tem que acreditar que a minha energia toca a sua e a sua a minha. Às vezes você tá num ambiente e você entra e você sente uma energia. Vamos supor que você sentiu uma energia ruim. Aquilo é a vibração do que as pessoas elas estão, né? Enfim, o que eu queria trazer aqui para a nossa conversa é que você falou de Jesus, falou de Deus, enfim, e você percebe a mudança na sua vida só pelo ato de você ser grata. Porque o que a gente faz automaticamente quando a gente passa a ter inteligência emocional? E assim, para mim é uma máxima de quem ensina inteligência emocional é ser grato. E eu percebo que depois que eu passei a ser grata, às vezes eu acordo de manhã e olho pela janela e eu digo assim, meu Deus, que silêncio, tá só os passarinhos cantando. E vai me consumindo uma coisa boa, que depois quando eu começo a ter percepção do que eu tô sentindo, eu me arrepio. E aí eu entendo que a gratidão, ela tá tão grande, tão grande, tão grande, que você quer contar para as pessoas o quanto a vida é maravilhosa, entendeu? Você sente isso, como eu tô falando agora para você, né? Porque a minha compreensão é sim também, porque eu sou muito grata, eu falo com Jesus o dia todo, entendeu? Eu penso positivo, eu sou amorosa com as pessoas com quem eu falo, com quem eu caminho, com quem eu encontro. É como se a minha vida ela tá boa porque eu consigo ter esse olhar, né? E eu acho que é isso, uma coisa que vem muito pra mim isso. A gratidão, ela é importante. E eu aprendi, acho que isso na área da saúde, comecei. Sem, acho que muito no início entender, porque eu trabalho muito perto com a morte, com doença. Então, é um ambiente mais pesado. E eu comecei a ver o quanto que a gente tem no nosso dia a dia motivos para agradecer e a gente não se dá conta. Então, quando eu comecei a ver gente doente que não se mexia numa cama, eu falei, gente, eu tô aqui, eu me mexo, eu me movimento, eu tenho meus membros. E eu não agradeço isso. Então, eu comecei de um tempo para cá, de alguns anos, né? Graças a Deus, de alguns anos eu tive essa consciência de agradecer todos os dias pelo meu corpo, pela minha saúde, pelos meus movimentos. Porque quanta gente não tem isso e eu não vou esperar não ter para agradecer ou para lembrar que eu tinha. E às vezes tem pessoas que ficam só reclamando de tudo, da falta, porque eu não tenho isso, eu não tenho marido, eu não tenho o emprego dos meus sonhos. Tá, mas o que tu tem feito, então, para chegar lá? E será que tu tem agradecido pelo que tu tens? Às vezes tu tá só reclamando já do que tu tem. Tem gente que quer ter muito filho, e quando tem, porque essa... Até... como é que fala a palavra agora? Eu esqueci. Tu amaldiçoa. Amaldiçoa. Essa é a palavra do teu filho. Porque essa desgraça, enfim, tu queria tanto ter um filho e agora tu reclama. Então, assim, a gente não é grato muitas vezes pelas coisas. Então, eu tento a cada dia, a cada situação, lembrar. E esse ano eu comprei
Foi até, já comprei pro início do ano que vem, mas já comecei a fazer. O caderno da gratidão. Porque, e pelo menos 5 motivos eu quero colocar todos os dias ali. Porque a gente tem. Não, tem 5 muito mais motivos que para cinco. agradecer. Tem muito mais que 5, Sim, mas né? eu coloquei para pelo menos 5. Uma meta. Uma meta. De pelo menos 5 motivos todos os dias. Que a gente comece com 5. A gente tem muito mais. Mas que a gente comece a agradecer por 5 coisas. Por acordar. Uma nova chance. É um novo dia. Tanto que se diz hoje presente, né? O nome é presente. Não é nem futuro, nem é passado. Ele é presente. Porque é um presente todos os dias recomeçar. É desafiador? Pode ser que sim. E só que quando tu comentaste ali do que a gente está sempre entregando amor, a gratidão é importante, mas eu acho que a nossa comunicação também. E isso é uma coisa que eu me policio muito. Que o quanto às vezes a gente fica falando negativo, né? Ai, porque tudo não dá certo, que não sei o quê. Então eu tento ser positiva sempre nas minhas palavras. Comigo mesmo. E quando eu percebo que eu não tô, eu já tento voltar. Sabe? Falando, declarando sobre o meu dia. Declarando coisas boas, declarando... E quando tu falaste do passarinho... Quando eu comecei a entender sobre isso e de gratidão, tinha flores no meu condomínio que eu nunca tinha visto. Eu não percebia a beleza que estava ao meu alcance. Eu não reparava. Hoje em dia, quando eu acordo cedinho e vou passear com o cachorro, e eu escuto os passarinhos, eu falei, nossa, que bênção. Olho pro céu, eu vejo o sol. Eu amo o nascer e o pôr do sol. Acho lindo esse momento, assim. Então, o quanto que eu tenho percebido nos detalhes a beleza da vida, a beleza e os presentes que a gente tem. E eu não percebia. Aquelas flores, para mim, foram assim, meu Deus, eu passava por anos aqui nessas flores e eu não percebia. E o quanto que às vezes as pessoas podem estar tendo tantos motivos para agradecer, tantas bênçãos na vida e não agradecem, e não percebem. Então, acho que essa consciência é muito bacana, né, Fabíola? E eu acho que, e é bem isso. A gente acaba vibrando, comunicando, e o retorno vem. Não tem como. Se tu comunica, e o nosso corpo fala. Se eu tô numa postura de vencedora, numa postura sempre positiva de comunicação, é isso que eu vou receber. Agora, se eu já tô ali, borocochô, negativa, a gente tem uma farmacinha interna. E a gente vai produzir isso. E a gente tem que cuidar muito hoje em dia o celular, porque a gente, querendo ou não, já fica numa posição com a cabeça baixa, os ombros mais caídos, e isso comunica. E como a gente tá quase que uma refém desse telefone, pelo trabalho ou por distração mesmo, a gente muitas vezes está nessa posição de fracasso e o nosso corpo está produzindo coisas sobre isso. Então a gente nem percebe. O celular hoje em dia é algo que pode nos trazer essa comunicação sem a gente perceber. Não, e você falou agora de postura, né? Os estudiosos, eles falam muito sobre isso, a neuroplasticidade, toda essa questão da neurociência, do quanto a gente, no movimento, na fala, vai tendo uma sinergia, seja boa, seja ruim. E aí eu vou falar um pouco de nutrição, que é a área que eu domino, né? Eu já fui para vários congressos de nutrição. E a coisa da terra, a gente é natureza. Ah, porque eu tô desconectada da natureza, eu não coloco meus pés na... Não, você não tá desconectada de nada, porque você é a natureza. E aí, quando você ajuda o pequeno produtor, vai na feira do teu bairro, ao invés de ir no supermercado, e come um alimento que acabou de ser colhido, você pega muito mais a vibração dessa terra, muito mais nutrientes dessa terra, muito mais é muito mais vivo esse alimento. E aí, quando entra no nosso organismo, o nosso corpo reconhece aquele nutriente. Diferente da maçã que eu compro no supermercado, com uma cerinha para ela ficar brilhosa na gôndola, e o agrotóxico lá, né? Às vezes o produtor tá mal-humorado, ele já, né, troca energia ali. É sério, o mau humor do produtor pode vir até a sua casa e entra em você. Hoje eu consagro até os alimentos, entendeu? Porque às vezes a pessoa que está encaixotando no supermercado, ela está infeliz e aquilo reverbera. Então a gente tem que se blindar, tem que se consagrar. Tudo isso é energia. Aí às vezes a pessoa diz assim, minha vida é um horror. Tá, então tu tá atraindo o que você tá falando, o que você tá vibrando. E aí tudo é um ecossistema, né? É desde o alimento, a atividade física, os relacionamentos, o sorriso, né? Tem um estudo que fala que quando a gente faz o movimento de sorrir, então tá, eu não tenho ninguém perto de mim, eu tô em casa parada e eu faço isso, ó. Eu libero serotonina. Eu faço só o movimento. Eu não preciso estar feliz. Mas se tu quiser ficar feliz, abre o Reels lá do Instagram e vai dar risada. Aí você vai estar produzindo.
isso já melhora para o teu dia, para você esbarrar em alguém no trânsito e a pessoa, né, atravessar você e você não explodir, não se chatear, não é verdade? Com certeza. Isso que tu falaste do sorriso, tem até... do Shane fala isso, a gente tem uma coisa que a gente pode fazer, uma técnica. Porque daqui a pouco tu tá com algumas situações que não tá conseguindo sorrir. Tem do Shane, tu pode botar uma caneta na tua boca e daí tu acaba fazendo o formato do sorriso. Então, nem que tu te force colocando uma caneta na boca para fazer o formato de um sorriso e tu vai estar comunicando e produzindo serotonina, entendeu? Então, acho que isso é muito importante. Hoje a gente tem muito conhecimento disponível, de graça no YouTube ou em diversas plataformas, num podcast, ouvindo, assim, alguém que sabe daquele assunto, e a gente tem como buscar, tem ferramentas para a gente usar. Então, hoje em dia, se a gente quer ter uma vida fracassada, uma vida derrotada, é porque tu quer ficar nesse lugar. Ninguém mais hoje em dia precisa se fazer de vítima de coitadinho. A gente pode agir, pode mudar, através de muitas ferramentas. Então, uma coisa que eu digo, se eu soubesse antes, mas eu acho que tudo é no tempo certo, né, que tu falaste, né, Fabíola? Tudo é no tempo certo. Mas muitas vezes eu me vi perguntando, por que eu não aprendi isso antes? Mas tá tudo certo, eu acho que eu sou só a pessoa que eu sou hoje, por tudo que eu passei. Situações difíceis me tornaram a mulher forte que eu sou hoje. Então, acho que isso também é importante a gente entender que tá tudo bem. Só que a partir do conhecimento, o que eu vou fazer com isso? Que vida eu quero a partir de agora, né? E uma coisa que tu falou de conexão, acho que é muito importante o alimento para mim. Essa é um desafio diário meu, de querer, às vezes, a praticidade ou o sabor. Não tem como dizer que, às vezes, essa coisa artificial que colocam, mas o açúcar, ele é viciante, ele é uma droga. Mas ele, pro cérebro, ele libera uma substância que é bacana, é como uma cocaína. Então, assim, o quanto que é desafiador no dia a dia descascar mais e desempacotar menos, né? Só que é um desafio. Então, só que, olha como é bacana, eu já pensei, eu preciso ficar mais perto da Fabíola, porque é uma coisa que pra mim eu preciso mudar. É uma luta diária minha, um desafio meu esse da alimentação, de beber mais água. Então, assim, ó, e que são escolhas, e tá tudo certo. A minha garrafinha ali, ó, que mede 2 litros. Então, assim, ó, e se eu não tiver, eu não posso reclamar do meu peso ou da minha saúde ali. Eu tenho a chance de beber, tá ali, a água tá aqui. Eu não bebo porque eu não quero. Então, o que eu tenho priorizado? Eu ando com garrafinha normalmente também, hoje eu não trouxe. Mas eu ando com garrafinhas, porque eu sei que eu tenho que tomar ou tantas garrafinhas de manhã, tantas de tarde. Mas é uma busca, para mim, hoje isso ainda não é natural. Mas ó, como você tomou a decisão de cuidar da sua ancestralidade, de buscar, e aí eu queria que você falasse um pouco assim, bem detalhado, inclusive, se você quiser, né? Das ferramentas que você utilizou, né? Você falou de ter ido para eventos e tudo, mas eu sei que é muito mais do que isso. Às vezes é um livro, às vezes é uma conexão com alguém que te acrescenta, te agrega, né? Que tem mais sabedoria que nós. Eu gosto muito de aprender com os outros. Às vezes eu tô num momento assim, você e mais 2 pessoas conversando, eu dou uma silenciada para ver o que eu posso pegar ali, entendeu? Isso eu fui aprendendo aos poucos, porque eu sou muito falante. E quem fala muito tem dificuldade de deixar o outro falar. Então eu faço o exercício de você se alimentar melhor, para mim é fácil. Difícil é escutar os outros, mais do que falar. Olha só, cada um com seu quadrado, né? Cada um com sua dificuldade. E aí, eu queria que você contasse aqui, assim, quando foi que você despertou, assim, eu vou compartilhar minha história de vida e vou me tornar uma palestrante? Porque eu te conheci no palco, tá? E aí você conta a história da enfermagem, mas eu queria que você dissesse assim, olha, isso aqui me deu segurança e propriedade para falar e fazer com que o outro, né, olhe para si, melhore como ser humano, diante do que eu estou dizendo. Isso foi uma coisa muito bacana, porque eu achava que eu era uma enfermeira maravilhosa, e eu acho que realmente eu entregava muito como enfermeira, sempre estudando e sempre dando o meu melhor. Eu literalmente vestia a camisa sempre do hospital que eu estava trabalhando. E eu entendi que eu tinha mais, eu sentia, parece que dentro de mim que tinha algo mais, que eu podia mais. E eu comecei a buscar. Aí foi ver inteligência emocional e foi uma formação em coaching que eu fiz. Quando eu me formei em coaching, eu entrei lá, amargurada, azeda, reclamona. Essa era a Luciane. Sorridente, muito pouco. Ela era totalmente fechada, reclamona da vida. Essa era eu, há 6 anos atrás.
E no hospital até eu ri um pouco mais, mas na vida eu era bem amarguradinha com a vida. Eu era de guardar rancor, guardar mágoas das pessoas, e era um peso que só eu carregava. Depois eu quero falar de perdão, me lembra disso. Mas então, eu fui conhecer esse curso, meio desconfiada ainda assim, mas fui. E é ali que eu digo que eu acordei pra vida. Quando eu entendi que eu carregava traumas e feridas da minha infância, por ter vivido longe do meu pai e que eu trazia dentro de mim inconscientemente sobre rejeição. Eu não achava que eu era rejeitada, mas essa falta que o meu pai tinha feito na minha infância, para aquela criancinha que viveu, ela não entendia que os pais não tinham dado certo. Ela só sentia rejeitada por um pai. E a gente vai carregando isso para a vida. Então, depois tu busca aprovação, tu acha que todas as pessoas vão te rejeitar, então tu tem medo de errar, tu não confia em ti. E hoje, se eu consigo falar olhando para uma câmera, é porque eu entendo, eu sei o meu valor. E se eu errar, tá tudo bem. Vamos arrumar, vamos aprender, vamos consertar. Ninguém é perfeito. Se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não vou ser eu que vou agradar. E daqui a pouco o meu conhecimento é para quem tem interesse naquilo ali. Tem outras pessoas que podem não ter e tá tudo bem. Mas fui para esse curso, então, e saí de lá transformada. Aí mergulhei. Eu tenho mais de 700 horas de formação. Porque eu entendi, eu falei, eu quero isso para minha vida. Eu preciso disso. E quando eu entendi que eu podia, além de ter sido transformada, poder transformar, é que eu mergulhei mesmo. Só que ainda não conseguia fazer a ligação com o hospital. Eu pensava, será que eu tenho que sair do hospital? Será que eu não preciso mais ficar lá? Mas entendi que não. Porque se eu estou dentro de um hospital com esse conhecimento, será que eu não tenho que transbordar lá dentro? Será que eu não tenho que fazer mais, então? Daí que eu comecei a transbordar mais para o paciente, não só atuando enfermeira, mas ser humano, com compaixão, olhando com outro olhar, com amor para aquela pessoa e tentando entender por que ela está passando. E que ela também carrega dores, então às vezes a gente julga muito o outro, né? Só que a gente não sabe a história. A gente não imagina a história do outro. Mas a gente julga, critica, então aprendi também a julgar menos. É também um desafio, porque o ser humano julga, né? O ser humano também reage. E acho que a inteligência emocional me trouxe isso, que ninguém, nenhuma situação, mas principalmente as pessoas, não têm o poder de me desestabilizar. Se eu acordei bem-humorada, grata, não vai ser porque eu encontrei a Fabiola, não, mas vamos supor, encontrei uma pessoa no elevador mal-humorada, e que me xingou, ela não vai estragar meu dia. Tá tudo certo, é ela que tá com problema e às vezes ela quer refletir em mim alguma coisa. Mas eu não vou tomar para mim uma dor que não é minha. Então, isso, quando a gente entende o nosso valor, então o outro pode me criticar, pode falar alguma coisa de mim. Mas muitas vezes, quando a gente critica, a gente tá falando mais de nós mesmos. Perceba, se você tá criticando muito o outro, olha pra tua vida. Que muitas vezes tu tá falando é de ti mesmo. Então, quando eu entendi o meu valor, eu vi isso. Que independente do que as pessoas pensam ou falam de mim, eu sei quem eu sou, eu sei o meu valor, e eu posso errar. E eu entendi que eu podia transbordar, e eu posso transbordar para a vida dos outros. E aí que eu fui para os palcos, e aí que eu resolvi mentorias, palestras, porque se eu fui transformada como mulher, daí também entra algo que eu aceitava migalhas no relacionamento. Por vir essa rejeição, eu achava que eu não merecia algo mais. Eu já tinha sido rejeitada. Lembrem, inconscientemente isso está aqui dentro. A gente não sabe muitas vezes. Então eu aceitava migalhas. E quando eu entendi o meu valor, eu entendi o que Deus tinha desenhado para mim, que eu sou a filha amada e que Ele tem o melhor para nós nessa vida, para mim e para você. Então, assim, ó, eu entendi que não era qualquer coisa que eu aceitava. E tu estar num processo de desenvolvimento e a pessoa às vezes não vir, ela te carrega para baixo. Então, ou se desenvolve comigo, ou senão não vai dar. Eu não vou mais aceitar isso. Eu não preciso aceitar isso. Sou a favor de relacionamentos. Mesmo tendo passado por situações difíceis, inclusive de traição, eu continuo acreditando de que... E olha como é engraçado quando a gente traz as crenças. Eu, por muitos anos, carreguei assim, homem não presta. Homem não presta. Porque a minha mãe já tinha vindo de um relacionamento fracassado, né? No caso, onde eu nasci disso. E... Então, eu imaginava assim, homem não presta, nenhum homem presta, e já tinha sido traída. Olha aí, homem não presta. Eu só alimentava a minha crença. Até eu entender que sim, existem homens que prestam. E eu continuo esperando, aguardando essa pessoa me encontrar. Porque eu não desisti. E por mais que a sociedade, o mundo ali fora diga que é assim mesmo. Não.
Eu ainda continuo acreditando que sim, tem homens que prestam, tem mulheres que prestam, e que não é porque tu acredita em algo que eu tenho que acreditar para mim. Então, acho que isso que eu resolvi transbordar. Que se como eu, como mulher, fui transformada, eu posso transformar outras mulheres. Ajudar. Porque eu digo que o meu trabalho, às vezes, é como se eu fosse um GPS. Tu tá na direção. Só vai se tu quiseres. E é na tua velocidade. Eu não vou conduzir para ti. É no teu tempo, é no teu processo, mas eu vou te guiar para que tu entenda o teu valor, o que tu merece e te ajudar, às vezes, a ter clareza, né, do que tu quer para tua vida. Porque às vezes a gente tá perdido. E muita gente, eu acho que hoje eu vejo muito sobre depressão, porque tu vive muito no teu passado, procurando. O nosso passado já foi. Ele só nos trouxe. A gente tem que trazer aprendizados de lá. O nosso futuro existe, tem que saber onde tu quer chegar. Mas o que faz de fazer o teu futuro é o hoje, é o que tu tá fazendo hoje, plantando hoje, sabe? Então, acho que isso é quando eu resolvi transbordar. Porque eu falei, eu não posso guardar isso só pra mim. Se eu entendi, se eu aprendi, se eu me transformei, eu vou transbordar. Para quem quiser estiver aberto a aprender a se desenvolver. Eu acho que é aí que eu fui parar no palco. Mas olha que legal nessa coisa assim da gente acreditar em nós mesmos. A gente tem um amigo em comum, o Thiago Nunes, ele já veio aqui no Pausa Saudável, e o tema central do que ele ensina é essa busca da identidade. E ele acho que tem muitos clientes, porque todo mundo, de alguma maneira, tem essa coisa de, nesse quesito aqui na minha vida, eu não vou falar muito não, porque eu não sou bom. Gente, às vezes é o seu maior talento. E falando um pouquinho até de espiritualidade e de Deus, né? Quanto mais as pessoas criticam aquela coisinha que você acha que você não é boa, vá atrás. Porque pode ser o seu grande dom divino. E eu vou falar agora abertamente sobre mim, né? Desde pequena, eu escutei muitas vezes que eu era muito agitada. E que eu atropelava as coisas, as pessoas, né? E eu corria, então eu batia na quina da porta, na quina da mesa. Eu sempre estava roxa, porque eu vou passando e batendo sem perceber. E falava muito. Então, tios e tias e pai e mãe sempre diziam assim, cala a boca, fala demais, né? Parece uma matraca. E aquilo foi, né, internalizando. Até ao ponto de, no colégio, eu faltar seminário na escola porque eu achava que eu não ia fazer bem feito. E isso foi muito tempo. Quando eu tinha, né, uns 24 anos, eu estava na faculdade ainda terminando, eu fui participar de um processo seletivo para trabalhar como recepcionista e o gerente da escola, era uma escola, disse assim, mas você fala tão bem, tu não tem vontade de ser professora, tu está se formando em administração e aqui os cursos são para assistente administrativo, departamento pessoal, contabilidade. Eu falei, não, mas eu... Eles vão fazer assim, ó, os donos estão chegando, você vai fazer uma entrevista de emprego com eles, não vai ser nem comigo. Aí você vai dar uma aula. Aí eu lembro até que ele falou assim, dá uma aula sobre FGTS. Aí eu fui para casa, estudei, fiquei treinando na frente do espelho e tal. Foi o meu emprego, um dos meus empregos mais longos. Eu fiquei quase 8 anos dando aula. E eu amava dar aula, porque ali eu podia falar. E os alunos, eu tenho caixas e mais caixas de cartinhas de amor, porque eu sei que eu dei aula muito bem, né? Aí eu arrumei outros trabalhos e tudo, e aí me relacionei com uma outra pessoa que falou uma frase que despertou o meu gatilho da infância. Ele falou assim, não dá para você falar em público aqui no nosso negócio, porque você fala muito professorinha. E a gente precisa falar de forma comercial para poder vender. Pronto. Aí eu entrei na caverna. Tudo que eu ia falar, eu gaguejava, as palavras não saíam. Nossa, como foi impactante aquilo, né? Até que um dia, né, um conhecido me convidou para o Pausa Saudável. E eu disse assim, olha, de novo, eu tô tendo uma chance de falar. Se alguém tá enxergando em mim que eu posso dar conta do programa, eu vou dar o meu melhor. Já vai fazer 3 anos aqui o Pausa Saudável. E hoje eu dou palestra. Então, assim, ó, Deus colocou o dom de eu saber falar. Ponto. E aí, quem disse isso? O Thiago Nunes. Porque eu sou mentorada dele. Ele trouxe de volta para mim a minha identidade. Ele falou, caramba, é a coisa que você mais sabe fazer.
E eu tinha esquecido. E eu achei que eu não dava conta. Então, assim, por que eu tô falando isso, né? Porque eu tô me inspirando aqui no que você tá dizendo, sabe? Às vezes, o que as pessoas mais criticam em você, e aí o mal usa essas pessoas para você não vir para esse mundo e fazer o que você veio para fazer, para ir te sabotando mesmo. Não, ela não vai dar conta da missão dela. Ela não vai fazer o que ela veio para fazer aqui. Pera aí que eu vou pegar uma pessoa que é importante para ela, vai dizer um negócio bem, uma ferida bem, né? Aqui no Nordeste a gente fala no chaboque do joelho. Enfia o dedo bem na ferida do joelhinho, quando a gente cai no chão. E ela não vai fazer. E eu passei muitos anos achando que eu não sabia falar, que eu não sabia me expressar, né? E aí, por que eu tô trazendo isso para você? Porque, apesar de a gente não falar aqui de propósito e a gente tá numa busca eterna de achar o nosso propósito, né? Eu entendo que você já tem o seu propósito em mãos. Você só não tá ainda muito segura nisso. Mas... Uma coisa que eu acho, assim, bem interessante que tu falaste isso, porque eu trago para mim isso. Acho que as situações que a gente mais foram desafiadoras ou que a gente mais sofreu na vida, elas nos preparam para algo. Então, assim como o ferido fere o outro, o curado também cura. Então, como eu hoje entendi meu valor e que mesmo no último relacionamento, por exemplo, e que ocorreu uma traição no passado desse relacionamento, antigamente eu ficava me sentindo inferior, eu achava que a culpa era minha, sabe? Não vou dizer que nos relacionamentos a gente tem sempre cada um tem a sua parcela, né? Mas, assim, eu só me sentia inferior. E depois eu entendi que não. Então foi muito engraçado porque eu saí de um relacionamento plena, por mais que eu tivesse sido traída. Mas eu entendi que fala sobre ele e não sobre mim. Quando tu entende o teu valor, isso é muito lindo. Então eu digo assim, ó, que hoje, por isso que eu digo que eu quero falar para mulheres, porque eu sei o quanto é importante saber o nosso valor. E eu acho que as situações das vidas nos preparam em diversas áreas. Acho que a fé, eu já tive uma situação de um familiar meu ter câncer, e a gente, sendo da área da saúde, entende muito mais do que um leigo, né? Então, eu já sabia as coisas ruins que poderiam acontecer, infecção, enfim. Só que ali a minha fé se fortaleceu ainda mais. Então, eu acho que essas provas que a vida nos faz, ou desertos que a gente passa, são para nos preparar para algo ali na frente. Só que a gente tem que estar atento. Então, a identidade é algo que, para mim, eu digo, acho que é um caminho muito que eu tenho que seguir mesmo, porque é a minha maior transformação. É a minha maior transformação, é essa, de entender o valor que eu tenho. E a gente carrega coisas da infância, como tu disseste antes, porque a gente vem de uma família com pessoas também feridas. Os nossos pais nos entregaram o melhor que eles podiam, o melhor que eles sabiam. E tá tudo bem, porque eles receberam daqui a pouco pouco amor. Como é que eles vão te dar amor se eles não sabem o que é amar? Receberam só crítica daqui a pouco, nunca receberam um abraço. E daí daqui a pouco, às vezes, tu te vê como adulta, não aceitando abraço ou não sabendo abraçar, não sabendo ser amada. Então a gente carrega uma bagagem e um curso para mim que é uma jornada, claro, mas uma imersão, na verdade, é o método CIS que eu fiz e que eu indico para todo mundo na vida, porque é o maior treinamento de inteligência emocional, onde as nossas dores são curadas, não todas numa só, é muito impactante, mas a gente consegue perdoar. Aí eu vou falar já do perdão. O perdão, a gente carrega um peso que não é nosso. Se a Fabíola, por exemplo, tivesse me ferido, eu vou carregando uma mágoa dela, ou algo que ela me falou, porque a Luciane no passado carregaria essa mágoa, e só eu tô sendo prejudicada. Daqui a pouco ela nem foi intencional, ela nem lembra mais daquilo ali, e eu tô carregando aquele peso, e aquilo ali tá me travando, me impedindo de crescer, de evoluir. Então o perdão é desafiador, porque eu já perdoei uma traição, inclusive no passado. É bem desafiador tu conviver com a pessoa e aquilo ali não doer mais em ti, tu não trazer no relacionamento, né? Então, é desafiador o perdão, mas ele é possível. Precisa de coragem, de força, mas ele é possível. Senão a gente carrega um peso que não é nosso. E daqui a pouco a gente tá enchendo uma mochila de vários pesos, de várias mágoas, de vários perdões não liberados, e que só a gente tá carregando esse peso. Então, assim, eu acho que a vida vai nos preparando para o que a gente tem que falar. E se tu vieste com esse dom da fala, que maravilha, eu tenho desenvolvido ela. Mas o meu maior medo era o julgamento, era a rejeição do próximo. E como é importante a gente entender e procurar essas coisinhas lá do nosso passado e tratar.
Não ficar nelas e remoendo, mas tratar e tirar aprendizado daquilo ali. E através de ferramentas, a gente trabalha muito a razão e a emoção, né? Mas a nossa emoção se aloja na carne. Então, a gente, às vezes, tu vai ver, tá passando ali, tem uma coisa que te empolga. Os vídeos muitos sabem disso hoje. Então, assim, às vezes a gente clica no automático, a gente vai, sabe, muito na emoção. E somos razão e emoção. Então, o quanto que hoje em dia eu entendo que a vida me preparou para algumas situações e eu tento tirar aprendizado de outras. Então, cada um tem um dom. Ninguém veio, eu acho, na minha crença, no que eu acredito para a vida, ninguém veio aqui por acaso. A gente tem algo para contribuir. E tá tudo certo se tu quer ir em busca disso ou não. Eu tô nessa busca, nesse caminho. Clareza ainda não tenho. Mas tem muitas portas se abrindo para isso. Tá mais perto do que longe, Tá então. mais perto do que longe. Mas acho que essa busca é fundamental, né? De querer aprender, de querer entender que eu tô aqui por algo e eu quero fazer ele da melhor forma. Vamos dar uma pausa agora e receber a Somos Ive para falar um pouquinho sobre saúde mental. Olá, eu sou a Ive, uma escutativa para o seu bem-estar emocional, e hoje eu quero te dar uma dica sobre equilíbrio. No ritmo acelerado, a gente entra no automático e nem percebe o impacto na mente. Fazer uma pausa consciente é simples. Feche os olhos e respire fundo 3 vezes. Sinta seu corpo responder. Essa pausa reduz tensão e organiza os pensamentos. Com mais clareza, você toma decisões melhores. Cuidar da mente também faz parte do trabalho. Não é parar, é se reequilibrar. Fala um pouquinho, então, quais são as práticas ou rituais que você acaba fazendo, sei lá, vai que você diz alguma coisa que eu nunca vi na vida, que te sustenta, né? Porque você bem falou sobre os desafios. Tem dia que a gente não tá tão disposto a enfrentar o desafio. E o que você faz, assim? Qual é o gatilho que você recorre para continuar de pé? Um gatilho não é novidade, mas para mim faz muito sentido e é o que me fortalece, é a busca por Deus, assim. Então, ir no culto, ir na igreja é uma coisa que me fortalece. O louvor, a gratidão. Então, por isso eu me policiei de ter um caderninho e ter que colocar no dia a dia. Tem até uma dica que eu coloco no telefone também para despertar, para me lembrar. Algumas vezes é o dia de ser grata. Então, são ferramentas e são gatilhos que a gente pode ter para nos ajudar. Então, por que não? Se tem um telefone que pode despertar às 8, às 15, às 21 para mim agradecer, 5 motivinhos por vez, entende? E uma coisa que eu acho que funciona muito, eu declaro muito sobre o meu dia. Então, quando eu acordo, eu declaro que aquele dia vai ser abençoado, que aquele dia vai ser incrível, que eu for participar, eu vou dar o meu melhor. E tem uma ferramenta que eu acho fundamental, daí fortalece a identidade, que é colocar características positivas tuas e falar todo dia. Pode ser olhando no espelho, pode ser escrevendo num caderno. Eu gosto muito de olhar no espelho, olhar nos meus olhos. Sou muito do olhar. Então, assim, ó, eu sou. E tu fala características. E mesmo que aquela característica tu ainda não tenha bem desenvolvida, mas fala, treina. Que assim como tu treinava antes de ter o programa, treine. Então, assim, ó, eu sou amorosa, eu sou responsável, eu sou organizada, eu sou linda, eu sou incrível. Fale características tuas, do que tu já é e do que tu gostaria de ser. Porque muitas vezes a gente acha que não é, mas se tu admira algo no outro é porque tu tem em ti. Só tem que, às vezes, ser mais desenvolvido. Então, são ferramentas que no dia a dia a gente pode trazer à tona para nos ajudar. Mas a fé é algo que me fortalece muito. Então, essa busca diária, a gratidão, é o que me renova na semana, assim. É o que mais me ajuda hoje em dia. Mas essas ferramentas são fundamentais. Porque o nosso corpo, a gente ativa, né? Então, tem diversas ferramentas que eu poderia usar. Mas a que mais me fortalece, realmente, é buscar a palavra e é ser grata pela vida, assim, pelas coisas que eu já tenho. E saber onde eu quero chegar. Também me ajuda, não adianta. Eu tenho o mural da vida extraordinária, que eu construo todos os anos. Pro ano eu tenho aquele mural em diversas áreas da minha vida, seja emocional, espiritual, na família, filhos, saúde. Então eu visualizo todos os dias aquele mural, porque isso vai me ajudar a ter atitudes e ações para que eu alcance isso.
Mas não quero tomar muito teu tempo. Não, tá linda, pode continuar, adoro temas assim. Eu tava lendo aqui, ó, como é que você concilia, né? Família, amigos, os seus mentores, né? Para que você possa ter uma contribuição assertiva na vida de todos eles. E você falou rapidamente no início, assim, deu um exemplo, né? Quando a gente tem pessoas que não estão na mesma caminhada que nós, como é que você faz para se blindar também, sem deixar de conviver, né? Porque você bem falou assim, ó, eu vim do Nordeste e eu tô a 4.000 e poucos quilômetros de distância da minha família. E só sou eu e meus 2 filhos aqui. Aí eu sinto falta de casa um pouco. Sinto falta da cidade, da alimentação nordestina demais. Mas eu tenho... não vem em mim assim, eu preciso ir lá ver todo mundo. Porque também eu acho que vem muita questão de trauma, assim, né? Eu lembro que a última vez que eu fui, com 2 dias, eu disse, não, tá bom já, tá na hora de voltar pra casa. Mas é isso, né? Você ama as pessoas, você, né, deseja o bem para aquelas pessoas, mas você vê que você tá numa caminhada diferente. Eu não vou nem dizer muito adiante, mas é diferente, entendeu? Eu prosperei muito saindo do Nordeste, sabe? E aí você tem dificuldade de voltar e ver aquelas pessoas no mesmo lugar. E pensando da mesma forma. Entendeu? Fazendo as críticas aos parentes do mesmo jeito. Eu disse, não quero estar aqui mais. Isso não me pertence mais, entendeu? Acho que a saúde, a inteligência emocional me ajuda muito nessa situação. Porque daí eu entendo que eu posso tirar o melhor daquela situação e que o outro não vai poder me instabilizar. No hospital, por exemplo, tem muita gente sofrendo, que às vezes é agressiva contigo, porque tá ali esperando às vezes um diagnóstico, então só que eu tenho que entender, ela tá sofrendo, eu tenho que ter compaixão por ela. Ela tá no momento dela e eu nem sei qual é, porque eu não tenho a doença dela. Então eu tenho que tentar e ter esse olhar, então a inteligência emocional me ajuda muito, de saber lidar com as emoções e tirar o melhor delas. Acho que isso é muito importante. E também eu acho, Fabíola, lidar com os meus traumas, né? E fortalecer a minha identidade. Todos os dias, fortalecer a minha identidade. Porque senão vem algo... Eu tenho até uma pirâmide que eu sempre falo, que é a pirâmide do indivíduo, do valor humano, e a identidade é a base, ela é a maior. Se tu não tá bem firmado na tua identidade, tu pode instabilizar muito fácil. Vem crítica, vem situações que vão querer te derrubar, e às vezes tu vai cair. Se ela não estiver fortalecida. Não são os teus bens. Não é a tua casa, o teu carro que vai te manter de pé. É quem tu é o teu valor, é tu saber o teu valor. Então é isso que me deixa muito, muito forte, quando eu entendi quem eu sou, e eu quero que todo mundo consiga entender o seu valor. E tu, a partir de agora, saiba que tu tem uma amiga aqui que tu posso te contar. Vamos pro culto juntas. Vamos pro culto, vamos conversar, amizades, e que isso esteja aberta a novas amizades, aberta a novas pessoas. Não é porque tu tá longe dos teus amigos que tu não pode fazer novas amizades. Precisa ter um novo momento. E tá tudo certo. Mas a gente tem que estar aberto a isso, né? A novas conexões. E isso também falou pra mim, que às vezes quero ficar meio escondidinha em casa. Então, é muito importante a gente querer se desenvolver, a gente tá aberto para isso. Muito obrigada por tu ter me dado essa oportunidade de falar. A gente poderia ficar falando mais 1 hora aqui. E que bom que tu usou o teu dom para alcançar pessoas e cada vez trazendo um convidado que pode contribuir de alguma forma. Então, parabéns pela tua coragem, de entender, porque tu buscaste esse teu desenvolvimento. Sim. E tu entendeu a tua identidade, porque tu foi preparada. Senão tu não estaria aqui e deixaria de alcançar muitas pessoas. E uma frase que é muito forte em mim é que quando é de Deus, nos traz paz. Então, eu sinto muito... até me arrepiei agora. Eu sinto muita paz quando eu tô fazendo o que eu faço hoje, né? E falar de nutrição, para mim, sai assim, parece... Às vezes eu falo coisas que eu disse, nossa, nem parece que fui eu que falei, né? É como se eu tivesse sido só um instrumento mesmo. Outra coisa que eu faço muito é dizer, Senhor, me usa para falar com as pessoas o que exatamente o Senhor quiser que eu fale, entendeu? Não precisa vir da minha cabeça, pode vir aí do céu através de mim. E eu tenho percebido que esse impacto, ele é forte, sabe? Na vida do outro, né? De emocionar o outro, de o abraço que a pessoa me devolve. Aí eu vou para casa assim, eu disse, é isso aí, Senhor. Tô no caminho, né? Eu me emociono. Mas antes da gente terminar, eu sempre peço, assim, algum livro ou algum documentário que tu queira inspirar as pessoas a continuarem estudando
Aqui vai aparecer o Instagram da Lu, ela vai compartilhar aqui conosco um pouco mais depois, né? Pelo Instagram dela a gente consegue acompanhar o trabalho dela e quem tiver interesse em chamar ela no privado, tá disponível, né? Sim. Então, Bem disponível. nos indica alguma literatura ou filme que você acha que o pessoal pode, isso aqui é legal para começar, para dar o primeiro passo. Um livro pequeno, fácil e transformador. O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, que é um dos meus mentores, mas é um livro não só porque é dele, mas ele é transformador. Quando tu entende que tu tem o comando da tua vida, que tu pode assumir o comando do barco da tua vida, é tu que vai ser o protagonista. E tu não vai depender do governo, das pessoas, do relacionamento, de nada. Tu vai fazer a tua parte. Então, o poder da autorresponsabilidade. Fundamental. Teria diversos livros, porque nessa busca eu assisti muita coisa, eu li muito, mas eu acho que esse é bem importante, assim, o poder da autorresponsabilidade. Sai do papel de vítima e assume o protagonismo da tua história. Escreve um novo capítulo a partir de hoje. Muito bom. Muito obrigada, Luciane, por ter vindo aqui ao Pausa Saudável, ter entregue para nós o teu conhecimento. Foi inspirador, tá? Espero que você tenha muito sucesso na vida, sempre. Estarei aplaudindo, sempre que eu tiver a oportunidade eu vou te assistir, ver o teu desenvolvimento, porque a cada palestra a gente desenvolve mais, né? Vai aperfeiçoando. E para vocês que ficaram até aqui, né? Eu também quero agradecer a presença, espero que a gente tenha conseguido tocar o seu coração, inspirado algumas pessoas. E aí, semana que vem eu estarei aqui de novo. Grande beijo.